Tornado deixa 6 mortos e 750 feridos no Paraná. E você vai ver também. Nosso repórter mostra a cidade devastada pelo tornado. Ventos chegaram a 320 km por hora. A gente está aqui num bairro da cidade, próximo ao centro, em que praticamente é como se tudo fosse destruído, um cenário realmente de guerra. Presidente Lula diz na abertura da COP30 que é preciso combater os negacionistas. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio, espalham o medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Relatório da Polícia Militar aponta que Comando Vermelho atua em 70 cidades do Rio de Janeiro. E ainda, seleção brasileira se apresenta em Londres para a última data FIFA do ano. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E Santa Catarina foi uma das cidades atingidas pelos tornados no fim de semana. O fenômeno causou muita destruição no estado. Vamos ver com a Michele Veiga. Em meio a toda a tragédia, que envolve as cidades do Paraná atingidas principalmente pelo esse tornado que alcançou o estado na última sexta-feira, Santa Catarina também não fica atrás, não. Aqui nós somos o estado que mais recebe esse tipo de fenômeno, sendo que só nesse ano, que ainda nem encerrou, 2025, já foram 15 registros confirmados em cidades catarinenses. Na última sexta-feira, 3 atingiram Dionísio Cerqueira, Faxinal dos Guedes e Xanxerê. Todos que são ali cidades no oeste, próximo ao Paraná e também próximo à Argentina. De acordo com estudiosos, claro, as mudanças climáticas e também a constatação de mais fenômenos e, claro, o monitoramento deles tem feito também essa presença aumentar em todas as regiões do Brasil. As questões de ajuda humanitária e também de mitigação, quando esses tornados são notificados, para ajudar a comunidade, ainda são falhos aqui no estado, como em todo o Brasil, por falta de costume dentro, dessas situações. Mas Santa Catarina ainda responde rapidamente a essas situações climáticas e consegue, conversar com a sua população mediante as notificações via aparelhos celulares ou então até através da Defesa Civil, que constantemente passa por treinamento de todas as cidades do estado, passam por treinamentos para trabalhar melhor essas ações que tanto atingem aqui o sul brasileiro. Lembrando, gente, que no meio dessas informações todas, Santa Catarina foi o único estado brasileiro e única localidade do Brasil aqui na região sul a receber o fenômeno de um furacão. Foi o furacão Catarina, que já tem mais de 20 anos da história, mas foi um furacão constatado de categoria F1 que passou pelo sul catarinense à época, deixando um rastro muito grande de destruição. Ele atingiu a região litoral sul de Santa Catarina e quem viveu aquele fenômeno ainda guarda na memória as marcas daquela tragédia. Mas, voltando para os dias atuais, de acordo com os meteorologistas e os estudiosos da área, esses fenômenos não estão descartados. Pelo contrário, eles estão cada vez mais presentes no estado e com poder de destruição ainda maior, como nas imagens que você acompanha agora, de uma casa sendo arrancada em poucos segundos com a passagem de um tornado na última sexta-feira. As ações do homem, que também influenciam nas mudanças climáticas, e aí a gente vai viver nesse ciclo de aprendizado para nós aqui que não estamos acostumados e também tentando entender como conviver com esse tipo de situação.
Olha, e no Paraná, a passagem de 3 tornados deixou 6 mortos e 750 feridos. Os ventos chegaram a 320 quilômetros por hora. A cidade de Rio Bonito do Iguaçu foi a mais afetada por esses tornados. Praticamente todas as casas foram destruídas. E a nossa repórter, a Valerie Amanda, esteve lá e vai mostrar pra gente a situação agora. Realmente a situação aqui em Rio Bonito do Iguaçu é um cenário de guerra, um cenário emocionante. As famílias estão tentando se reerguer após o tornado, muitos entulhos e em meio aos escombros, muitos estabelecimentos comerciais estão parados, nada está funcionando na cidade por enquanto. A população está tentando retomar a vida após a passagem do tornado. E se vocês verem nas imagens, é possível enxergar que a cidade foi devastada. 90% do município foi levado com o tornado, foi atingido por esse tornado. 6 pessoas morreram e cerca de 750 pessoas ficaram feridas. E além de tudo isso, pelo menos 1.000 pessoas estão desalojadas e 28 desabrigadas. E agora os esforços estão em reconstruir as casas, reconstruir os estabelecimentos comerciais para poder retomar a vida. Veja agora nas imagens, a gente está aqui num bairro da cidade, próximo ao centro, em que praticamente é como se tudo fosse destruído, um cenário realmente de guerra. E as famílias estão se unindo para poder reunir os materiais de construção, para poder reformar as casas. Aqui, aparentemente, era um estabelecimento comercial, a gente consegue ver alguns equipamentos que ficaram ali, que ficaram danificados, e a todo momento os caminhões estão passando para recolher os entulhos, recolher os lixos. Tem muitos escombros, casas realmente totalmente destruídas, e os moradores estão tentando retomar a vida e fazer a rotina voltar ao normal mais rapidamente. Mas aqui ainda vai levar algum tempo porque a situação é emocionante. Nós vimos estabelecimentos comerciais totalmente detonados, casas que não sobrou nada, e os moradores estão se reunindo, muitos passando pelas cidades com caminhonetes, verificando o que está acontecendo, ajudando pessoas que precisam. Muitos precisaram de atendimento médico, então o foco do governo agora está em encaminhar essas pessoas também para unidades básicas de saúde dos municípios mais próximos, e agora essa pontada de esperança, reunindo esforços para poder voltar ao normal o mais rápido possível. E hoje aconteceu oficialmente a abertura da COP30 em Belém. E em seu discurso, o presidente Lula disse que é preciso combater os negacionistas que se recusam a ver a realidade. E também enfatizou que é mais barato financiar o clima do que as guerras. Vamos ver. Na abertura oficial da 30ª Conferência do Clima da ONU, em Belém, o presidente Lula afirmou que é preciso agir rapidamente. Ele lembrou que o Acordo de Paris teve avanços, mas o mundo e as mudanças climáticas exigem mais empenho para conter os efeitos catastróficos que causam destruição e mortes nas cidades afetadas. O presidente também citou o gasto de quase 3 trilhões de dólares em armamentos bélicos e lembrou que é mais barato financiar o clima do que as guerras. O presidente ressaltou que é o momento de impor uma nova derrota aos negacionistas e que essa é a COP da verdade. A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente. O furacão Melissa, que fustigou o Caribe, e o tornado que atingiu o estado do Paraná, no sul do Brasil, deixaram vítimas fatais e um rastro de destruições. Das secas e incêndios na África e na Europa, as enchentes na América do Sul e no Sudeste Asiático, o aumento da temperatura global espalha dor e sofrimento, especialmente entre as populações mais vulneráveis. A COP30 será a COP da verdade. Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio, espalham o medo,
ataca as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Sem o Acordo de Paris, o mundo estaria afadado ao aquecimento catastrófico de quase 5 graus até o fim do século. Estamos andando na direção certa, mas na velocidade errada. Olha, um carro caiu de um viaduto no Rodoanel, em São Paulo, e matou 4 jovens no acidente. Vamos ver os detalhes agora com o Eric Rabelo. O carro caiu de uma altura de 10 metros. O veículo trafegava por um viaduto quando despencou. 4 jovens morreram. A única sobrevivente foi uma mulher de 23 anos. Segundo a Polícia Rodoviária, o grupo voltava de Praia Grande, no litoral sul, quando o motorista perdeu o controle do carro ao pegar uma alça de acesso ao Rodoanel. Chovia no momento do acidente. Por volta das 9h30 da noite, as vítimas foram identificadas como Henrique Antônio Mariotto, de 25 anos, Júlia Gasparido, de 22, Vitória Sampaio, de 22 e Eduarda Aico, de 21 anos. A única sobrevivente é a psicóloga Giovana Ribeiro, de 23 anos. Ela foi socorrida com luxação no braço. O pai dela falou que foi um milagre. Um outro motorista, ao tentar desviar do carro capotado, atropelou uma das vítimas, arrastando o corpo por cerca de 10 metros. A pista ficou parcialmente bloqueada até às 3h30 da manhã, quando os veículos foram retirados do local. A polícia está investigando as causas do acidente. A única sobrevivente do carro disse que o motorista não havia ingerido bebida alcoólica. E veja a seguir, relatório da polícia aponta que Comando Vermelho atua em 70 cidades do Rio de Janeiro. E ainda, seleção brasileira se apresenta em Londres para a última data FIFA do ano. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18h50 pelo horário de Brasília. O relatório da Polícia Militar do Rio de Janeiro aponta que o Comando Vermelho atua em 70 das 92 cidades do estado. Vamos ver com o Anderson Nascimento. A mega operação da polícia, deflagrada no fim do mês passado, escancarou a dimensão do poder armado do Comando Vermelho em um dos principais QGs da facção. Os complexos do Alemão e da Penha, no entanto, representam uma pequena fatia do domínio da quadrilha. Esse grupo criminoso já está disseminado em 70 dos 92 municípios fluminenses, segundo o relatório do setor de inteligência da Polícia Militar. Na ação de 28 de outubro, os policiais enfrentaram forte resistência dos traficantes. O contra-ataque respingou no asfalto, com ônibus servindo de barricada e a população tendo o direito de ir e vir restringido. Essa influência do grupo criminoso não se restringe a comunidades, subbairros e condomínios dominados por bandidos, estendendo-se para o entorno. O levantamento feito pela PM aponta todas as comunidades em que há atuação de grupos criminosos no estado de forma estruturada. O CV atua isoladamente, sem a presença de outra facção, em 36 cidades. E só 15 municípios não têm o domínio consolidado de um grupo criminoso. O Comando Vermelho também se espalhou pelo país. Já está em 25 dos 26 estados e Distrito Federal. Um retrato do crescimento são as barricadas que se instalam nos acessos e dentro das comunidades sob domínio. Até outubro deste ano, foram 4.400 toneladas retiradas e 2.300 ruas desobstruídas. Os relatos sobre as barricadas ao serviço Disque Denúncia cresceram mais de 50%. O coronel Uirá acha possível a retomada desses territórios pelo governo, com inteligência e estratégia.
Os especialistas que acompanham o avanço dos grupos criminosos afirmam que o leste fluminense é a região do estado onde o Comando Vermelho tem maior influência sobre o entorno das comunidades. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos. Boa noite, Bruno. Bruno, vamos começar falando de seleção brasileira, que, aliás, já se apresentou em Londres e fez seu primeiro treino para encarar Senegal, não é mesmo? Exatamente, Kleber. Boa noite a você e também a todos que nos assistem. Dos 26 jogadores convocados, 22 já se apresentaram. Carlo Ancelotti contou com a presença de 14 atletas e comandou o primeiro treino da seleção no CT do Arsenal. Entretanto, teve que fazer um corte na lista devido a uma lesão. A seleção brasileira já começou a se preparar em Londres para os últimos 2 amistosos do ano. Os atletas convocados já estão na Inglaterra, onde o Brasil vai enfrentar o Senegal no próximo sábado, às 13 horas. Dos jogadores escolhidos por Ancelotti, apenas Alexandro, Danilo, Vitor Roque e Fabrício Bruno ainda não se apresentaram. Isso porque atuaram pelo Brasileirão no final de semana e por isso serão os últimos a chegar. O primeiro treino contou com apenas 14 dos convocados em campo e ocorreu nesta segunda-feira no centro de treinamento do Arsenal e não contou com a presença da imprensa. Ancelotti precisou fazer um corte no fim de semana devido a uma lesão de Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Para substituí-lo, o italiano chamou o goleiro John, do Nottingham Forest, que já havia sido convocado outras vezes pelo comandante. Mudando de assunto para falar de Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo venceu o Santos e viu o Palmeiras tropeçar diante do Mirassol. Com isso, o rubro-negro subiu sua porcentagem na luta pelo título do Brasileirão. A disputa pelo título do Brasileirão 2025 está a todo vapor. O Flamengo renovou suas esperanças de ser campeão após uma rodada praticamente perfeita. O rubro-negro venceu o Santos por 3-2 e subiu as suas chances de título de 23,32% para 39,11%. O líder Palmeiras tropeçou no interior paulista ao ser derrotado pelo Mirassol por 2-1, que segue invicto jogando em casa. Com isso, as possibilidades de título alviverde caíram de 74,35% para 59,65%. O Verdão continua líder com os mesmos 68 pontos que o Flamengo e supera o rival no número de vitórias, 21-20. No próximo sábado, com as equipes bem desfalcadas durante a data FIFA, as duas equipes vão jogar as partidas adiadas da época da Copa do Mundo de Clubes. O Fla vai a Pernambuco encarar o Lanterna Sport pela 12ª rodada e o Alviverde pega o Santos na Vila Belmiro pela 13ª rodada. O Cruzeiro perdeu a oportunidade de se aproximar dos líderes após ficar no empate sem gols diante do Fluminense no Mineirão. Com isso, as chances celestes caíram de 2,33% para 1,24%, podendo diminuir ainda mais depois dos líderes cumprirem os jogos adiados. Após a 33ª rodada, a pontuação mínima necessária para garantir o título brasileiro é 84. Bom, Kleber, por hoje é só, eu fico por aqui. Uma boa noite a você e também a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado, Bruno, e até mais. Essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.